Fala, gurizada, estamos aqui, né, na continuação da resolução do PAS 2 2022, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de ótica geométrica, né? Caiu muito aquela parte de refração, reflexão e também para entender melhor como é que está a geometria daquele problema, né? As questões são da 105 até a 108. Tem uma questão de reflexão anterior que eu havia comentado lá na primeira parte, né, no primeiro vídeo da resolução do PAS 2 2022, que era referente à questão de reflexão, ok? Porém, aquela questão ela é muito simples, ela não chega a ser nesse nível aqui de detalhamento, né, de muitos cálculos, então eu vou deixar ela por último, beleza? Bora então? Vem comigo. Galera, questão 105. A relação entre os ângulos alfa e θ é θ igual a alfa sobre 2. Só já deixei aqui no esquema, tá? A questão, por quê? Você tem dois métodos para resolver essa questão. Você pode separar, então analisar como se fosse o mesmo raio luminoso, né? Porém, em dois objetos diferentes. Então aqui, ó, vou botar aqui um exemplo, ok? Como se fosse analisando por fora. Então aqui eu estou analisando por fora. Então eu botei um objeto aqui e o outro está inclinado. O raio luminoso vem por aqui, que é comum aos dois, ok? O raio incidente ele não muda a direção. Ele não vai mudar a direção. O que vai mudar a direção é o objeto, que ele vai inclinar um pouquinho, ok? Então você tem essa forma de analisar o problema, que aí você vai relacionar os ângulos, assim como a gente vai fazer aqui agora, tá? Só que observando separadamente cada objeto. Então você tem como observar aqui cada ângulo, no caso aqui é o alfa e aqui o θ. E aí você vai fazer as comparações e consegue chegar no resultado também, ok? Inclusive é até mais intuitivo fazer desse modo. Aqui nessa primeira resolução, né? Caso vocês queiram, eu posso deixar outra resolução também. A gente vai fazer separadamente. Então a gente vai fazer como? A gente vai observar cada objeto separadamente. Então a gente vai primeiro observar o objeto A, então esse daqui que não está inclinado, está completamente na horizontal. E depois a gente vai passar para observar o segundo, que aí já está inclinado, ok? Ainda assim, você tem como resolver daquela maneira, tudo junto, mas aqui a gente vai resolver separado, tranquilo? Então vamos lá. A gente está querendo relacionar alfa e θ, então a gente tem que ter alguma relação com esse alfa e com θ, obrigatoriamente. Para descobrir essa relação, a gente tem que lembrar de algumas regras da lei da reflexão, que no caso é o quê? Quando a gente tem um raio, ele reflete em uma superfície, obrigatoriamente o raio refletido tem que ter o mesmo ângulo que o raio incidente. Se o raio refletiu em alfa, ângulo de alfa, ele vai refletir também de um ângulo alfa. Incidiu alfa, refletiu alfa. Assim, também vai seguir o bloco B. O bloco B aqui que a gente está chamando quando o objeto já está rotacionado, ok? Então, se ele incidiu de um ângulo alfa, ele também vai refletir de um ângulo. Perdão, se ele incidiu, né, de um ângulo θ, ele também vai refletir de um ângulo θ, ok? Refletir de um ângulo θ. Beleza, Hugo. E agora, como é que eu posso fazer para descobrir essa relação, né? Eu ainda não sei, só tá ali uns dois ângulos, mas eu ainda não consigo entender como é que está fluindo esses dois ângulos. Pessoal, aqui a gente tem uma relação muito clara com um ângulo de 90 graus, tanto no primeiro, porém no segundo já não fica tão óbvia, ok? Vamos ver essa relação. Nesse ângulo, no primeiro objeto, a gente consegue determinar esse ângulo aqui através de uma relação com 90 graus. Por quê? Se a gente tem aqui um eixo, né, que a gente botou a normal, esse eixo aqui é a normal. Se ele está perpendicular ao plano, ele está fazendo 90 graus, ok. Se ele está fazendo 90 graus e eu quero saber esse ângulo que está sobrando aqui, eu posso simplesmente fazer 90 graus menos o que eu já utilizei. Então, o alfa é o que eu já utilizei, tirei ele dos meus 90 graus, ok? Quando eu tiro ele dos meus 90 graus, tenho aquele ângulo que está entre o raio incidente e a normal, que é o de nosso interesse. Coincidentemente, a gente pode fazer o quê? No outro objeto, que está inclinado, colocar a normal também, só que agora a normal em relação ao bloco A, aqui a gente não está analisando a normal do bloco B, a normal do bloco B estaria aproximadamente aqui assim, porém a gente não vai analisar ela para o nosso caso, ok? Então, ó, a normal em relação ao bloco A está aqui. O ângulo continua sendo aquele de 90 menos alfa, não mudou. O raio incidente ainda continua sendo o mesmo, a normal aqui continua sendo a mesma. Ela é paralela àquela normal do bloco A, ok? Se elas são paralelas,
é o mesmo raio, mesma linha que está separando, mesmo ângulo também, ok? Se a gente tem o mesmo ângulo aqui, a gente consegue achar uma outra relação agora, porque agora você tem que ter uma visão mais standard cat, que é o quê? Aqui a gente consegue continuar essa linha e essa daqui de baixo, a linha, o raio incidente, conseguimos continuar também. E aí agora a gente tem que lembrar da matemática. Por quê? Lá da matemática, a gente tem aquele ângulo oposto pelo vértice e ainda tem a parte da lei da reflexão. No caso aqui, a lei da reflexão, ele está entregando para a gente este ângulo aqui, ó. Este ângulo bem aqui. Esse ângulo, eu vou botar um traço para representar ele aqui, ok? Só para diferenciar ele, para conseguir enxergar melhor na hora da gente conseguir, da hora da gente explicitar quais são os ângulos, ok? Se esse ângulo é θ, a gente tem um oposto pelo vértice. Aqui a gente tem um eixo, ok? E aqui a gente tem um outro eixo. Esses dois eixos a gente consegue ter um ângulo oposto pelo vértice. Então a gente vai ter esse ângulo bem aqui. E aí a gente, lá da matemática, né? A gente tem esse ângulo nessa direção. Este ângulo aqui que eu vou botar de azul. Então ó, eu botei esse ângulo aqui, ó, de azul, só para diferenciar. Ele vai estar refletindo aonde? Nesse pequeno espaço aqui. Vou botar de vermelho, porém com traço azul. Então aqui também é o θ, porém aqui é o θ em relação ao ângulo incidente, ok? Tá, professor, mas precisava saber essa parte aqui? Não precisava, ok? A única parte que você precisava era essa daqui, ó. Essa é a principal. Por quê? Se a gente quer uma relação entre alfa e θ, agora a gente consegue. Por quê? Se a gente for pegar este ângulo aqui, a soma desses três ângulos tem que completar para a gente 90 graus. Então, se tem que completar 90 graus, a gente vai fazer simplesmente a soma. 2θ, fiz θ mais 90 menos alfa, tem que ser igual a 90 graus. Posso cancelar o 90 com 90, então a gente vai ter 2θ é igual a alfa. A alfa, então, θ, né, perdão, θ, então vai ser igual a alfa sobre 2, ok? Então, nosso gabarito está aqui, θ é igual a alfa sobre 2. Como a questão falava, a relação entre os ângulos alfa e θ é θ igual a alfa sobre 2. Então, a alternativa está correta, ok? Vamos para 106. Na situação representada pela figura A, caso o feixe de laser seja substituído por outro de cor verde, ou seja, comprimento de onda maior, né? Afinal, comprimento de onda menor, frequência maior, porque o vermelho, ele está lá na infravermelho, lembra? Infravermelho, vermelho, e assim vai subindo as frequências. Como ele está perto lá daquelas menores frequências, qualquer valor além dele, né, vai ser de frequência maior. Como a gente tem um verde, tem uma frequência maior. Precisava saber? Não necessariamente. A gente só precisava saber que quando você tem uma alteração de frequência, ou seja, quando a gente muda a cor de um laser, ou seja, de um objeto qualquer, né, que emite luz, ou reflete luz também serve. Quando ele refletir a luz em uma determinada frequência, essa luz ela vai ser refratada também, ok? Quando a gente sabe que quanto maior a frequência, maior a refração que ela vai sofrer. Quanto menor a frequência, menor a refração que ela vai sofrer. Nesse caso aqui, ele está perguntando sobre a distância que vai percorrer essa luz. Essa distância aqui que está destacada, essa distância aqui. Essa distância, se a gente mudar o laser, ela vai mudar aonde ela vai bater aqui embaixo. Vai mudar a refração da luz. Se mudou a refração da luz, a gente consequentemente alterou essa distância. Se alterou essa distância, o gabarito aqui está errado, ok? Está errado. A distância vai mudar, claro que vai mudar. Questão 107. O índice de refração da peça pode ser obtido pela equação índice de refração do vidro é igual ao índice de refração do ar multiplicado pela raiz, blá 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 blá. Pessoal, parece ser complicado. Não é complicado, ok? A única coisa que você precisaria saber era algumas regrinhas de matemática lá da parte de trigonometria. E ainda você precisaria saber a lei de Snell, ok? Aquela parte lá da refração. Então aqui como é que ficaria? Vou apagar isso aqui tudo, ok? Para ficar melhor para a gente enxergar. E aí a gente vai fazer. Quando ele vai sair, vamos lá. Ele está fazendo uma relação entre os índices de refração, né?
quando ele entra, na verdade, ele entrou aqui dentro do objeto, ele vai refratar. Quando ele vai refratar, a gente tem que levar em conta agora a lei de Snell. A lei de Snell fala o que pra gente? Índice de refração do meio incidente, N1, vezes o seno do θ1, que aqui é o ângulo incidente, certo? θ1 tem que ser igual ao N2, que é o índice de refração do meio que ele entrou, né? Multiplicado pelo seno θ2, que agora é o ângulo refratado. Então a gente vai ter aqui N1 como índice de refração do ar, que é onde a radiação incidente estava, né? A luz incidente estava. O ângulo seno, cuidado agora, pessoal, muito cuidado. Por quê? O ângulo que a gente está trabalhando aqui não é o ângulo que ele está colocando para a gente já de cara. Ele quer te induzir ao erro. O ângulo que a gente está interessado é qual? A gente pega a normal, e é o ângulo entre o raio incidente e a normal, que no nosso caso aqui era 90 menos alfa. Então aqui a gente vai ter que colocar seno de 90 menos alfa. Tem que ser igual a quem? Ao N do vidro, índice de refração do vidro, multiplicado pelo seno de 2. Seno de 2 é este seno de φ aqui. Então, eu vou botar aqui, seno de φ. Seno de φ, ok? Tranquilo, professor? E agora, como é que eu posso fazer? Galera, bem simples. Lá na matemática, você tem uma relação, que é o quê? O seno de 90 menos o ângulo vai ser o cosseno daquele ângulo. Então, seno de 90 menos alfa vai ser igual ao cosseno de alfa. Então, a gente pode fazer o quê? NA vezes o cosseno de alfa tem que ser igual a N vidro vezes seno de φ. Ok? E aí, agora a gente tem que ver qual a relação que ele colocou na questão. Na questão, ele deixou o cosseno alfa e tirou o seno de φ. Então, a gente tem que tirar esse seno de φ daqui. Como é que a gente pode tirar ele? E aí, agora você tem que lembrar da parte de trigonometria lá da matemática, ok? Por quê? Se a gente tem um seno de alguma coisa, a gente está pegando... Vou botar aqui um seno de θ, ok? Vou botar um seno de gama aqui para diferenciar, para não lembrar nem θ, nem alfa, ok? Então, seno de gama, ele vai ser o quê? O cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Mas a gente ainda tem que lembrar que a hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, se a gente tem seno de gama, a gente vai ter seno de gama é igual ao cateto oposto dividido pelo quadrado do cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado, ok? Professor, está muito complicado, Hugo. Como é que eu posso simplificar isso? Galera, você pode trocar os valores agora. Quando você trocar os valores, você vai ver que vai ficar bem mais simples de observar, ok? Vamos trocar aqui, ó. N de A multiplicado pelo cosseno de alfa tem que ser igual a N de vidro multiplicado pelo seno de alfa. No caso aqui, o cateto oposto é quem? O cateto oposto ao ângulo vai ser a distância, ou seja, o deslocamento, né? É o desenho aqui que ele botou representado, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui nesse caso, a soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar a soma de d ao quadrado mais e ao quadrado. Ok? Então é só isso. Chegou no seu resultado. Professor, ainda não estou observando do jeito que ele colocou lá na questão. Vamos simplificar então. N de A, N de A vai ser vezes cosseno de alfa vai ser igual ao N do vidro. E agora a gente vai brincar com essa raiz aqui. Como? Como é que a gente vai brincar com isso, professor? Pessoal, se eu tenho d ao quadrado, mas lá no E eu não tenho d ao quadrado, eu posso colocar em evidência e lá na parte que não aparece o d ao quadrado, eu posso aparecer com ele dividindo. Veja só, tem um d em cima, certo? Dividido pela raiz agora. A raiz eu vou botar como? Raiz de d ao quadrado multiplicado por quem? 1 mais e ao quadrado dividido por d ao quadrado. Ok? Isso aqui é a nossa raiz agora. Como está ao quadrado, eu posso simplesmente tirar da raiz. Quando eu tiro da raiz, isso aqui vai ficar o quê? Parece estar complicado, né?
é só manipulação matemática, ok? Isso daqui não é aquela parte, poxa vida, precisava disso. Não, isso daqui é algo mais de aperfeiçoamento para chegar no resultado que a questão estava pedindo, ok? A gente vai ter n de ar multiplicado pelo cosseno de alfa é igual a n de vidro multiplicado. Como a gente tem um D em cima e a gente tirou o D de baixo, a gente pode simplesmente cortar o D também. Então isso aqui vai ficar para a gente 1 dividido por 1 mais e ao quadrado sobre t ao quadrado. T ao quadrado. Ok? Isso aqui tudo dentro da raiz. Como a questão está pedindo índice de refração do vidro, a gente pode simplesmente passar essa raiz multiplicando. Então a gente vai ter N de vidro, índice de refração do vidro, é igual a índice de refração do ar, multiplicado pelo cosseno de alfa, multiplicado por essa raiz toda aí. Essa raiz toda aqui, 1 mais e ao quadrado, dividido por t ao quadrado. Ok? E aí a gente chega no nosso gabarito da questão, que está corretíssimo também. Pessoal, o que eu estou reparando com essas questões? Toda questão que tem o cálculo complicado, uma função complicada, aparentemente é certa, ok? Uma pessoa não vai colocar uma questão assim para calcular e vai botar errado. É uma regra? Não, cuidado com isso, não é uma regra, tá? É uma coisa que eu estou notando. Questão 108. Na situação ilustrada pela figura B, a relação angular entre o raio transmitido e o raio incidente é beta igual a θ sobre 1,5. Galera, quem estudou física, isso daqui muito bem, a parte de lâminas de faces paralelas já matou isso aqui de cara. Bateu o olho e já sabe qual é a resposta, né? Que é errado. Professor, como é que você sabe que isso daí é errado? Galera, se o raio entrou em um meio, ele refratou. Ok. Ao sair, se ele sair do mesmo meio, ele vai ter que sair com o mesmo ângulo, obrigatoriamente, ok? Porque ele vai desfazer a refração que ele sofreu. Ele vai ter um deslocamento, mas a refração vai desfazer. Professor, Hugo, como é que eu posso demonstrar isso? Eu não sei como é, não entendi direito você falando essa parte de teoria. Como é que eu posso demonstrar? É bem simples, tá? É bem simples. Vamos lá. O que você vai ter que fazer? Das duas refrações que vai passar. Como assim? Quando ele entra no meio e quando ele sai do meio. Ou seja, quando ele entra no vidro e quando ele sai do vidro. Fazendo essas refrações, a gente vai ter n de ar multiplicado pelo seno de θ. Vou botar aqui um θ1. Tem que ser igual ao índice de refração do vidro multiplicado pelo seno θ2. O seno do θ2, que é o ângulo refratado, né? Então ele saiu com o ângulo refratado. Quando ele for sair agora do vidro, ele vai sair com esse mesmo, ele vai incidir com esse mesmo ângulo. Afinal, o ângulo refratado, ele vai servir como um ângulo de incidência para o nosso novo raio, né? Que ele vai estar saindo agora. Então, quando a gente tiver essa situação, a gente vai ter índice de refração do vidro multiplicado pelo seno θ2 tem que ser igual ao índice de refração do ar agora multiplicado pelo seno de θ3. Botei θ3 diferente de θ2 diferente de θ1, justamente para identificar que ângulo é esse. Estou supondo que é um ângulo genérico que eu não conheço. E aí a gente vai ter, se esse valor é igual a esse, e esse valor é igual a esse, então a gente tem que este valor é igual a esse valor. Então a gente vai ter índice de refração do ar multiplicado pelo seno θ1 tem que ser igual a índice de refração do vidro multiplicado pelo seno θ3. Posso cancelar os índices de refração e a única solução para isso, para que o ângulo de um seja igual ao ângulo do outro, é que esses ângulos sejam iguais, ok? Tranquilo? Então, galera, obrigado pela atenção, muitíssimo obrigado pela atenção. Deixa seu like aí, se inscreve e vem acompanhando os nossos próximos vídeos, ok? Obrigadão, galera. Tamo junto.